Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo certo? Quanto tempo, né? Eu também estava com saudade. A gente tem, depois da eliminação, do término da Série B, a gente não tem falado mais, né? Já faz alguns dias que a gente não se fala e eu estava esperando também algumas definições. Porque, para ser sincero, nos últimos dias a gente não tinha muito motivo para estar contente com o time. Teve muitas críticas a dirigentes, a Michel Alves. Michel Alves, que comunicador, não? Impressionante. Eu acho que isso, principalmente, gente, deixa a gente muito ansioso. Michel, presidente, comunicação do Guarani, direção do Guarani, CA. A torcida do Guarani, ela não quer necessariamente, a gente entende, muita gente entende, que sim, uma divulgação de um jogador ou de uma negociação pode atrapalhar as negociações. Mas o que a gente quer é uma clareza de quais são as intenções. A gente quer ter certeza de que aquilo que a gente mais gosta está em boas mãos. E alguém pode dizer, pô, vocês não confiem no Michel Alves, confiem na diretoria. Infelizmente, diretoria, Michel Alves, em geral, CA, a gente não tem motivo para que a gente possa confiar em vocês. Não, pelo menos para mim. 2020 foi um ano que o balanço foi razoável, mas não, a gente tem motivo sim para desconfiar de algumas tomadas de decisões feitas por vocês. Portanto, ninguém aqui está contra o Michel Alves, ninguém aqui está contra a diretoria ou o presidente, de jeito nenhum. Nós conseguimos entender que o melhor para vocês é melhor para nós também, claramente. O que nós não estamos é tranquilos e confiantes no trabalho que vocês demonstraram até então. Espero, claro, muito, ansiosamente, que o trabalho de vocês seja um total sucesso, que vai ser a nossa tranquilidade, nossa alegria também. Isso é óbvio, mas vocês não deram demonstração disso até agora. Por isso a desconfiança, tá certo? E a gente tem que começar com uma clara comunicação. E vocês são muito ruins na comunicação, todos vocês. O Michel Alves veio essa semana fazer uma coletiva, falou durante 20 e poucos minutos e não disse nada. E aqui, de novo, nós não queremos dizer, olha, contratamos João, estamos negociando Ciclano. Não, não é isso. Mas sim dizer, nós temos uma definição sobre o técnico, ele vai ser anunciado tal data. Na segunda-feira, a pretensão, o objetivo nosso é anunciar alguns nomes de reforço. Porque a única informação que eu tirei da entrevista coletiva do Michel Alves é que claramente, para mim, e para minha surpresa, diga-se de passagem, o CA, a diretoria e você, Michel Alves, não concordavam com todas as direções ou diretrizes ou ações do Felipe Conceição. Porque você disse que tão logo com a saída do Felipe Conceição, algumas direções em relação ao plano de reformulação da equipe foram mudadas de direção. A gente ouviu também boatos que vocês estavam querendo voltar atrás e tentar manter o Rafael Costa, por exemplo, que era alguém que já tinha sido comunicado pelo próprio Felipe Conceição que estava fora do plano. E isso me deixa muito preocupado, porque o Rafael Costa, com Felipe Conceição, sem Felipe Conceição, com Carlos Alberto Silva, Vadão, Leão, quem que você quisesse, tinha que estar fora dos planos sim, porque não fez um bom campeonato. E acho, na minha modestíssima opinião, que não deveria fazer parte dos planos, por tudo que demonstrou e por tudo que não demonstrou. Portanto, continuamos tendo motivo sim para desconfiar do trabalho de vocês, do poder de decisão de vocês, do discernimento de vocês. É por isso, tá bom? Bom, mas já desconfiando do discernimento, vamos falar de tudo aquilo que tem de novidade
e para os nossos pitacos, porque aqui nós estamos na arquibancada, podemos falar disso. Bom, temos um técnico, definição, Alan Aal. E aí, vamos começar por isso. A gente teve muita opinião diferente, né? A principal escolha, ou pelo menos aquilo que foi divulgado, que a primeira escolha seria Marcelo Chamusca. Eu posso dizer para você que estou bem aliviado de não ter dado certo. Para mim não era a primeira escolha. Marcelo Chamusca para mim não era a melhor opção. E por vários motivos. Motivos nossos, por exemplo, ele subiu com a gente e acabou não sendo contratado. Há motivos? Claro que sim. Na época ele queria algumas garantias em termos de poder de financeiro para reformulação e tudo mais. Não houve acerto na época e ele não ficou. Motivos parecidos com o que ele não aceitou agora, né? Motivos parecidos que o fizeram sair do Cuiabá, sendo que ele estava, se eu não me engano, na época, entre os 2 primeiros, mas com certeza no G4 da Série B. Foi mandado embora e agora dizem, pode assumir o Juventude. Boa sorte, Chamusca. Eu não vou sentir falta do Chamusca de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu gostaria de ter o Humberto Louser um dia de novo na nossa equipe. O Chamusca, não faço a mínima questão. Não acho ele o técnico bom, principalmente para esse momento. E acho que financeiramente também era um pé um pouquinho maior do que o nosso sapato. Muitos outros nomes tinham. Alan Aal era um. Né? Foi desligado do Cuiabá, apesar de ter subido. Muita gente criticou, disse que o trabalho era do Chamusca. Fato, ele levou o Cuiabá para onde tinha que levar. O Cuiabá, a direção do Cuiabá, by the way, fizeram várias decisões boas. No meio do campeonato trouxeram alguns reforços para poder garantir que tinha um time suficiente para cumprir com todas as, ou contornar todas as dificuldades e aí então subir, né? Fizeram algumas decisões corretas. O Alan Aal, acho que conduziu bem esse fim de projeto e cumpriu o objetivo, subiram. Fim da história foi essa, né? E por falar nisso, esse é o estilo que me agrada muito em termos de gestão. O Cuiabá é muito transparente. Eu estava lendo agora que além de comunicar o Alan Aal que ele não era o cara certo para a Série A, por não ter experiência e tudo mais, e portanto não estariam renovando o vínculo com o Alan, eles anunciaram, se eu não me engano, mais 10 ou 11 ou 12 dispensas de jogadores. Então, antes de começar o ciclo, já foram lá e não tem ainda o técnico novo. Eles querem o Thiago Nunes, tem um projeto para a Série A, Thiago Nunes, mas estão disputando já Taça Verde, Copa Verde, sei lá o que, mas foram lá e dispensaram. Então tem lá os 13 nomes, 12 nomes, puseram lá à disposição e não renovaram. Inclusive o lateral Lennon, que a gente conhece tão bem. Então essa clareza, essa comunicação franca, transparente, é tudo que eu queria para o nosso Guarani também. Não esse nheco-nheco, essa comunicação horrorosa. Bom, vamos lá. Temos um técnico então. E falando do Alan Aal, eu acho, era uma das opções que eu achava viável. A gente falou um pouco do Alan Aal, tinha gente falando do Vinícius Bergattin, que estava no Ituano, 2 caras que cabiam no nosso sapato. E eu tinha alguns outros nomes também. Acho que o Jorginho, para a opção mais experiência, talvez um pouco mais caro, e que pudesse trazer jogadores interessantes para a reformulação do Guarani, por conta do prestígio, acho que o Jorginho seria uma das melhores opções, além do Alan Aal e do próprio Vinícius Bergattin, que foram alguns nomes que foram falados, vários outros nomes foram falados. Acho que seriam opções possíveis. O Alan, bom, primeira coisa, Alan, muito bem-vindo, cara, muito boa sorte. Talvez muitas pessoas você não seja o técnico do sonho do Bugrino, porque a gente conhece muito pouco. Muita gente falando do trabalho que ele fez no Nacional, na Portuguesa. O cara tem que começar de algum lugar. O que me interessa são os 2 últimos trabalhos. Acho que o trabalho dele no Paraná não foi ruim,
Sim, ele saiu, foi demitido do Paraná e depois escolheram ele para disputar com o Cuiabá e de maneira muito pragmática ele conseguiu levar o Cuiabá ao acesso. Então acho sim que ele é um candidato principalmente a disputar o Paulista com o Guarani. Se a coisa acontecer bem, se ele adicionar valor para essa relação, ele pode ser uma coisa bem importante para nós. Do tamanho do nosso sapato, que é mais importante. A gente consegue manter essa responsabilidade, tanto que muita gente fala, para conseguir manter um time coeso. Se a gente for ver em termos de, falou-se muito também de verbas e tudo mais, nós temos um time que se a gente juntar os cacos aqui e tiver uma equipe de 25 a 30 pessoas, o salário médio é de 30 mil reais. É um bom salário para a maioria dos brasileiros desse país, mas com certeza é muito baixo para o padrão do meio do futebol, tá certo? Então, acho que essa é a grande realidade que nós temos. Então, vamos falar para o time. Então, temos um técnico, mas não temos um time. O que nós temos hoje de time? Então, se a gente pegar os 32 jogadores que estavam na lista do Guarani, tirar quem saiu, contratos não renovados, Didi, perdemos Didi para a Ferroviária, Murilo Rangel, perdemos o Murilo Rangel para o Novo Horizontino. Não consigo entender como a gente não consegue propor um projeto mais interessante do que o próprio Novo Horizontino, mas enfim, isso é conversa para daqui a pouco, né? De fato, nós temos os seguintes jogadores. Vou falar para vocês o que hoje nós temos e como a gente, se dá para começar o Paulista ou não dá, né? Goleiro, nós temos dois: Gabriel Mesquita e Lucas Cardoso. Gabriel Mesquita, contrato renovado. Lucas Cardoso fez uma boa partida aí no final do campeonato. Lateral direito, temos um lateral direito, Matheus Ludic. Lateral esquerdo, acho uma posição que está bem equacionada por hora. Temos o Bidu e o Eliel como opção. Zagueiros, Romércio, com contrato, Vitor Ramon, contrato até maio, Titi da base e Bruno Bianconi. São 4, sendo que 3 da base. E o Romércio, que era daqueles que eu achava que não deveria ficar. Temos ainda a possibilidade do Valber renovar, temos a possibilidade, difícil, não fácil, o Didi que nós perdemos e tudo mais. Volantes, Bruno Silva, deixou de ser zagueiro para ser volante, ainda bem, porque só tem o Bruno Silva, e o Persson, que renovou até o final do ano, o contrato renovado de empréstimo junto ao Joinville, mas não está pronto para jogar, está recuperando ainda da contusão que nós sabemos muitos meses parado. Então, para começar agora, é só o Bruno Silva, não dá para contar com ele na zaga não. Meias, só o Caio da base. Atacantes, pela beirada, Bruno Sávio, com contrato até maio, mas com ameaças, teve interessados de times da Bolívia, para ele jogar Libertadores e tudo mais. Matheus Souza, que vem da base. Renanzinho, velho conhecido, que vem da base também. Centroavantes, nenhum. Então, esse é o time que nós temos na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogadores, sendo que o Persson está fora de combate. Nós temos 14 jogadores. Temos 14 jogadores. Se hoje fôssemos formar um time para jogar amanhã, a escalação que eu fiz foi Gabriel Mesquita, Ludic, Romércio, Vitor Ramon e Bidu. Bruno Silva, Caio, Renanzinho. Na frente, Matheus Souza, Bruno Sávio e improvisadamente o Eliel, como nós já fizemos algumas vezes. No banco de reservas, 3 caras. O goleiro, Lucas Cardoso. E os 2 zagueiros, Titi e Bruno Bianconi. Então, é um time pior ou parecido com o que nós entramos com o Cuiabá e tomamos de 4-0, como se fosse um jogo amistoso. Em outras palavras, obviamente que nós não estamos prontos para começar Paulista nenhum daqui 20 dias. É muito simples isso, gente. É muito simples. O que nós precisamos? Nós precisamos de pelo menos mais um goleiro. Um goleiro que não precisa ser titular no lugar do Gabriel Mesquita, mas que tem que ser de bom nível, né?
Nós já vamos falar de opções de novo. Eu falei um dos últimos programas, vamos falar de outras opções. E o Lucas Cardoso como um terceiro goleiro. Jefferson Paulino provavelmente não fique, mas se ficar, ele vai ter que se sujeitar a essa condição, renovando por mais um ano para começar a temporada como reserva. Não sei se nós queremos, não sei se ele quer. Lateral direito, precisamos de contratar um ou dois laterais. O Matheus Ludic é um bom menino, com bom potencial. Nós precisamos de um ou dois jogadores. Lateral esquerdo, Bidu e Eliel. Está bem equacionado, mas precisamos de pelo menos um lateral, eventualmente. Não é a prioridade, mas precisamos de pelo menos um lateral a mais para o resto da temporada. Zagueiros, Romércio, Vitor Ramon, Titi e Bianconi. Não, precisamos de dois zagueiros que venham para jogar. O Val pode ser um deles, se a gente renovar, mas que estejam prontos para jogar. Eu acho que nem o Romércio, se a gente conseguir contratar dois zagueiros, o Romércio continua sendo reserva, continua sendo uma opção. Então, para a temporada, no mínimo dois, talvez três. Volantes, nós temos de novo o Bruno Silva e o Persson, que está se recuperando. Não sei quando é que começa a jogar de novo, talvez para o Brasileiro ou fim do Paulista, mas não é uma opção. Nós precisamos de pelo menos três volantes. Volantes, ou primeiro ou segundo volante. Tem alguns nomes do qual nós vamos falar. O Pedro Acórcia é um que está treinando e que ia ser avaliado pelo Felipe Conceição. Lembra? Tchau, Felipe. Não sei. Meias, só temos o Caio. O Crispim, dizem que estão conversando com o Crispim. Eu duvido que ele fique. Com interesse de Cruzeiro, pelo menos, e América. Não acho muito difícil ficar. Mas, vamos lá. Além disso, perdemos o Bruno Rangel. O Alanzinho quebrou a perna, não está lá. Quem mais? Nós precisamos contratar alguém. Tem vários nomes que nós vamos falar aqui. Atacante pela beirada. Temos o Bruno Sávio, que até maio está vai combinado que fique, tem contrato. Matheus Souza da base, acho que é um bom menino. Renanzinho, bons meninos, como já dissemos ao longo de todos os últimos 45 vídeos, bastante cru, um contra o outro, não é cara que vem para resolver. E centroavante nós não temos nada, então precisa contratar pelo menos dois atacantes pela beira. Estão conversando com o Júnior Todinho, vai ficar, não vai ficar, não se sabe. E centroavante, pelo menos dois ou três caras para jogar na frente. Isso tudo que a gente tem que contratar. Então, no mínimo, presidente, Michel Alves, e acreditamos, temos clareza que talvez vocês estejam fazendo um planejamento. Para começar, precisa contratar pelo menos de 10 a 13 caras. De 10 a 13 jogadores. É isso? Então, a partir de segunda-feira, é bom que alguns nomes deles começam a surgir, porque é disso que nós precisamos. Tem alguns nomes que estão sendo falados aí, como o interesse do Guarani. Poucos, hein? Para quem não tem time para entrar, nós estamos falando de pouca gente, tem pouco rumor. Então, Michel, você está tendo muito sucesso. Se isso te deixa orgulhoso, você está tendo sucesso em esconder. Está tudo certo. Trabalhe com tranquilidade. Os nomes que a gente tem, né? Então, ou caras da base, ou caras que a gente poderia considerar uma renovação. Alan Leite, ele é da base, jogou o último jogo, se eu não estou enganado. Então ele pode ser um cara para compor, tá? Ele é um meia atacante, tá certo? Pablo é um dos atacantes pela beirada, barra lateral. Então se a gente contratar o Pablo, a gente desafoga duas posições, né? O lateral direito e até o atacante lateral, porque é uma boa opção para isso. Volante Marcelo foi considerado caro, talvez não renove. Eu acho que poderia ser um cara bom para compor. Outro que estão dizendo que o Guarani tem interesse em reformular o contrato é o Rickson. Era muito mais forte essa possibilidade com o Felipe Conceição, porque o Rickson foi trazido pelo Felipe, né? Agora eu não sei. Bom jogador? Meia boca. Para compor? Talvez. É um segundo volante razoável para compor. Todinho
como disse antes, é um dos caras que estão dizendo que estão querendo conversar. Rafael Costa, eu não acho uma escolha, mas é algo que eu ouvi, infelizmente. Nada vaza muito, mas o que vaza é ruim, é péssimo. Traz a credibilidade de lá para baixo. O Michel Alves, presidente. Rafael Costa, eu espero que não fique, mas pode ser que fique. E o Pedro Accorsi, como eu disse antes, que estava sendo avaliado pelo Felipe Conceição. Quem sabe? Como candidatos e cogitados, nomes que foram falados na mídia, Gustavo Bochecha, um volante do Juventude, é um dos que estavam na nossa lista antes de a gente ouvir qualquer rumor sobre isso. É um bom volante. Seria uma boa contratação. Jean Patrick, um segundo volante que jogou no Cuiabá, então se fosse via Marcelo Chamusca, fosse via Alain agora, pode ser uma opção, assim, que deve estar próximo do Guarani. E é um dos 13 da lista do Cuiabá que foram dispensados. Então Jean Patrick pode ser. Outro da lista do Cuiabá que foi dispensado e que também pode reforçar o Guarani é um atacante pela beirada, que chama William Santana. Foi promessa lá quando era mais jovem e não vingou muito no Cuiabá, pelo menos na última temporada. Outro que foi falado, Rafael Bilu, estava no CSA, é da base do Corinthians, é um meia. William Correia, volante do Bragantino, que não é o titular absoluto, fez parte daquele time do Bragantino que começou esse projeto Red Bull. É um bom jogador, seria muito bom pra gente, mas era mais forte quando estava o Felipe Conceição, era um nome mais cortado e forte quando estava o Felipe Conceição. Os próximos dois acho improváveis, apesar de sim terem sido falados, que é o zagueiro Lígia, que tem jogado quase todos os jogos agora na reta final do Bragantino, e o Ítalo, que também tem jogado, fez gol inclusive no último jogo. Então esses são nomes que foram falados e nomes que poderiam vir. Acho que se o Felipe Conceição tivesse aí, os 3 últimos poderiam vir, seriam muito bem-vindos. Não aposto nesses 3 últimos, não. Mas tem bastante. Então, quando a gente olha para a equipe, um goleiro com a característica que a gente vai precisar, um nome que eu tinha listado é o Gustavo do Sampaio Corrêa. Fez uma boa partida contra a gente, fez um razoável campeonato. Poderia ser esse goleiro, esse segundo goleiro para compor junto com o Gabriel Mesquita. O Marden, do CRB, é outro goleiro que fez um campeonato razoável e poderia sim vir compor a posição goleiro, tanto para o paulista quanto para o brasileiro. Na lateral direita, nós temos um que eu acabei de citar, que é o próprio Lennon. Eu não acho um mau jogador, acho um bom jogador, fez sempre um bom papel dentro do Guarani e viria para agregar sim, em termos de salário estaria adequado. Eu tenho outro nome que é o do Oeste, apesar de bem experiente, que é o Éder Ciola, sempre foi um bom jogador, jogou no Brasil de Pelotas, jogou no Oeste, fez um bom campeonato esse ano também, apesar da idade. Igor, do Juventude, um bom lateral, no final estava na reserva, mas é um bom lateral, gostei bastante. Luiz Gustavo, do Sampaio Corrêa, uma opção para compor junto com o Matheus Ludwig, sempre lembrando que se a gente renovar com o Pablo, a gente teria ainda o Pablo como opção. São esses os principais nomes que eu vejo. Na lateral esquerda, eu não perderia muito tempo com isso, não. Não perderia mesmo. Nós temos ainda, porque nós temos o Bidu e temos o Eliel. Agora, tem alguns nomes que poderiam reforçar? Tem. O próprio Júnior Tavares, que está no Sport, em São Paulo. Acho que poderia ser um nome que poderia compor. Mas acho um desperdício, porque o Bidu tem que ser titular, na minha opinião. Para a zaga, nós precisamos, como eu falei, de 2 caras, pelo menos, titulares. Tá? Eu tenho vários nomes aqui que eu gostei no campeonato e que a gente poderia... E também os nossos inscritos, as pessoas que estão inscritas no canal também sugeriram um monte de nomes. Então essa lista que nós estamos falando vem também das sugestões dos o pessoal que é inscrito no canal, no Arquibancada. Então um é o Camutanga, do Náutico, o Marlon, do Corinthians, que é o 3º, 4º zagueiro, já foi emprestado para o Cruzeiro. Nós estamos falando do outro, Matheus Mancini,
do Confiança, né, filho do Wagner Mancini, fez um razoável campeonato. Fabrício, do Paraná, já jogou com a gente, muita gente gosta dele. Agora o Alan Al conhece o Fabrício, então é uma opção, um cara que cabe na nossa equipe. O próprio Luciano Castan, do CSA, mas eu duvido muito que saia do CSA. Né? O CSA, enfim, fez boa campanha e tudo mais, tem o Moza lá como técnico. Acho difícil o Luciano vir para cá, é um cara que talvez fosse mais caro. E o Goiás, se realmente o Goiás cair, o Rafael Vaz poderia ser uma opção também. Aí é um sonho um pouco mais alto, mas eu não acho totalmente improvável. Dentro dos volantes, eu tenho 3. Um é o Gustavo Bochecha, que nós já falamos. O Tony, ex-figueirense e ex-ferroviário, um cara um pouco mais experiente, mas é um cara, eu gosto muito do futebol dele. E o Auremir, já conhecido por nós, que estava no Cuiabá, dificilmente vai jogar Série A, eu acho, e se for uma oportunidade de trazer, não seria nada mal. Nós temos alguns outros nomes aí, mas eu acho que aí seria um nome muito mais se a gente tivesse subido para a Série A. Meias, um monte de opção. Talvez nem tão barato assim, mas nós vamos precisar trazer pelo menos 2. Então vamos lá. Matheus Anjos, Botafogo do São Paulo, já está sendo falado no Operário. Acho que, apesar da pendenga que temos com o Nenezini, ele já jogou aqui no Guarani. Acho que poderíamos compor com esse cara. E ele está indo. Se a gente não pode competir com o Operário, eu acho que dá para competir com o Operário. Então, Matheus Anjos é um. Jean Carlos do Náutico. Eu acho que ele é um cara muito óbvio, porque ele é muito bom. Não sei se vai continuar no Náutico, muitos outros times podem querer ele, mas é um cara bom demais na minha opinião. O tamanho do nosso sapato, Renan Bressan, fez um bom campeonato pelo Paraná, o Alan Al conhece ele, poderia vir para cá. Shailon do Goiás, um sonho antigo nosso, do São Paulo, emprestado para o Goiás. O Goiás deve cair, pode ser uma opção, tem feito um bom campeonato, certo? Eita, nós, atacantes pela beirada. No primeiro nome meu da lista aqui tinha sido Paulo Sérgio. Eu não acho nem tão grande coisa assim, mas é um cara que poderia ser candidato. Mas foi pros amigos lá do time da linha do trem, né? Mas tem vários outros aqui, hein? Marcelo Toscano, do América Mineiro, era reserva lá. Neto Berola, do América Mineiro, também era reserva lá. Felipe Marques, do Cuiabá, garoto que vai sempre pro Novo, não é mais garoto, 30 e poucos anos, mas jogou muitas vezes pelo Novo Horizontino, se cairia como uma luva pra gente. Robertson, do Atlético Goianiense. Douglas Baggio, do Goiás. Ronald, do Botafogo de Ribeirão. Rafinha, do Botafogo de Ribeirão. Paulinho Mocelin, da Chape. E Pedro Lucas, do CSA. Olha, eu tô dando para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomes. Desafio, Michel. 9 nomes, 9 opções. Primeiro, se alguém acha que algum desses não cabe no Guarani, levante a mão. 2, desafio, trazer um desses 9. Um desses 9. E mais um dos nomes de centroavantes que eu vou trazer. Se você fizer isso, já é de grande coisa. Ó, um desses 9 nomes. Centroavantes. Vou dar mais alguns nomes aqui, hein? Wellington Tanque, Botafogo de Ribeirão. Lucão, tá no CRB. Yuri, tá no CRB. Eu vou deixar o último, eu vou pular o Léo Gamalho, tá? Não vou falar ele. Nem o Ítalo do Bragantino, que eu acho bem difícil demais. Léo Ceará, do Vitória. Matheus Peixoto, tava na Pinguela, ex-Bragantino. Tá absolutamente sem lugar no Red Bull. Na Ponte eles odeiam o cara. Tá madurinho para nós trazer. E cabe como uma luva, centroavantão. Léo Passos, estava no América Mineiro, jogou no ano anterior pelo Londrina. Por último, Luiz Henrique, menino,
do Brasil de Pelotas, jogou no Brasil de Pelotas, mas se não me engano é base do Internacional, cairia como uma luva para nós. O resto é sonho, tá? Então eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes. Pega um dos laterais que eu dei 9, mais um dos centroavantes que eu dei, e a gente já acertou muito. São 16 nomes. 2 nominhos dos 16. Michel, se você achar ruim, olha, todos os nomes que eu estou dizendo aqui não são nomes de grandes investimentos. A maioria deles não são de grande investimento, não. São caras que ou não cabem mais no time deles, ou que eram reservas no time deles. E alguns de grande, vamos dizer assim, que seriam talvez o teto da nossa política salarial, talvez. Então esses são, dá para formar um time razoável para esse Paulista? Dá sim. Nós temos que começar a apresentar nos próximos 20 dias, para começar jogando a maioria deles, pelo menos uma dúzia de nomes. É isso. Essa é a expectativa da gente. Espero que amanhã, na segunda-feira, já que a gente vai apresentar o Alan Al, que a gente já consiga apresentar algum desses nomes, para dar algum alívio. Diretoria, Michel Alves, comunicação do Guarani, um pouco mais de alívio e alento para esse time, para essa torcida. Essa torcida, se for bem tratada, vai apoiar. Alguma dúvida? Nós precisamos de ter alguém interessado, inclusive, na questão do marketing da equipe. É a hora de lançar, foi a hora já, mas a gente pode lançar depois de uma apresentação e tudo mais, de dar um pouco de esperança para essa equipe, lançar um uniforme novo. Nós precisamos ter uniforme, gente, para pelo menos entrar dignamente no Campeonato Paulista. Então um uniforme decente, novo, aí o da capa, que seja um uniforme bonito, mais ainda, um técnico novo, uma equipe reformulada, com decência. Se a gente comparar com há um ano atrás, a gente estava estreando no Paulista, até já fez um ano, contra a Inter de Limeira, e a gente tinha também os mesmos anseios, assim, as mesmas ansiedades antes do campeonato. O time estreou ganhando do Internacional. Na minha opinião, se a gente comparar momentos iguais, nós estamos muito aquém do que estávamos no ano passado. Então estamos atrasados. Para a gente chegar no mesmo patamar que chegamos daqui 20 dias, no mesmo patamar que chegamos no primeiro jogo do Paulista do ano passado, ainda nós temos que remar muito, temos que trabalhar demais esses 20 dias, apresentando jogadores, treinando essa equipe, para que a gente possa chegar num patamar parecido com o que a gente estava há um ano atrás. Para tentar fazer um ano um pouco melhor, gente. Relembrando os objetivos desse ano para a torcida bugrina. Referendado pelo presidente essa semana, hein? Virou compromisso, presidente. Precisamos classificar no Paulista e queremos subir na Série A. Copa do Brasil. Não conseguimos classificação nas nossas próprias pernas. Estamos torcendo fortemente, principalmente para o Bragantino. Não está sem chance. Então tem mais essa. Pode ser que o nosso calendário, se a gente ganhar de presente essa vaga, fique um calendário ainda mais interessante. E vamos precisar ainda mais de um elenco equilibrado e forte. Gente, grande abraço. Espero que tudo aquilo que eu estou falando aqui realmente aconteça. Não acho tão difícil, hein? Não acho tão difícil. Com um pouco de competência dá para formar um grande time. Boa sorte, pessoal. Nós estamos torcendo por vocês. Alan, bem-vindo. Michel, boa sorte. Presidente, boa sorte. Grande abraço a todos. Um abraço, tchau.